abençoe muito. Que essa noite seja uma noite especial para ti. E que essa noite nós possamos sentir a presença do Senhor. Que a palavra de Deus possa falar em nossos corações. Antes de abrir minha boca, preciso te lembrar do muito que Jesus te ama. Amém? Como você é importante no plano de Deus. Ele tem um propósito na sua vida. E Ele precisa que você entenda de uma vez que Ele tem um plano de paz para contigo. Ele não está zangado contigo. Ele quer te abençoar. Ele quer dar o desejo do teu coração. Ele quer prosperar todos os teus caminhos. Mas você precisa entender como é que funciona para que isso aconteça. Amém? Pai, nós te damos graças. Senhor, venha teu reino nessa noite. Proclamamos a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade. Eu reconheço e proclamo que Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus de todo o universo, o todo-poderoso Deus. Eu proclamo essa noite, noite de temor do Senhor. Que o espírito de temor do Senhor caia sobre esse lugar, sobre todo esse ambiente. Que a tua presença, Senhor, comece a ser, Senhor, cada vez manifesta para cada um de nós. Que a presença de Deus se torne real. E eu te peço, Pai querido, Senhor, fala conosco de uma forma convincente. Que haja arrependimento essa noite. Que haja conversão dos nossos caminhos para os caminhos do Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar a tua grandeza, as maravilhas do Senhor. Fala comigo, Senhor. Me dê temor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso falar sobre um fundamento muito importante na igreja, que nós precisamos restaurá-lo. Que às vezes, com o passar dos anos, os homens, principalmente o cristianismo contemporâneo, ele tem esquecido desse fundamento, e se chama o temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu te recomendo que você pegue tua Bíblia, anote alguns versículos. Hoje eu tenho vários versículos para falar contigo, e é muito importante que você receba. Salmo 111, versículo 10, fala sobre o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Diga comigo: o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Aleluia. Vou te levar para Provérbios agora. Bem rapidinho, aí bem perto. Provérbios capítulo 3. A palavra de Deus diz assim. Provérbios 3, versículos 6, 7 e 8. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece a Deus, e Ele endireitará tuas veredas. Versículo 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8. Isso será remédio para teu umbigo e médula para teus ossos. Aleluia. Vou te falar como fala na minha Bíblia. Para aqueles que não sabem, eu sou estrangeiro, sou argentino, falo espanhol. E na minha Bíblia diz que quem teme o Senhor, que começa a praticar o temor do Senhor na sua vida, isso será medicina para teu corpo. Medicina para teu corpo e alívio para teus ossos. Alívio para teu corpo. Refrigério para tuas articulações. Amém? Quem tem problema com articulações, com artrites, com problema com os ossos, aqui há uma promessa poderosa. Diz que se nós tememos o Senhor, Ele vai trazer alívio ao nosso corpo. Amém? Eu creio com todo o meu coração que o que a palavra de Deus diz é verdade. E você precisa crer. Se o Senhor disse e Ele promete, Ele cumpre. Tudo o que está escrito aqui é verdade. Amém? Não é algumas coisas são verdade e outras não. E isso é o que eu venho dizer para vocês essa noite. O que está acontecendo no nosso meio? Nós vivemos em um mundo
é uma sociedade onde as pessoas não têm temor do Senhor. Tem esquecido o que significa isso. As pessoas não têm temor do Senhor. Como nós vivemos uma época onde se enfatizou muito sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, amém? Que ela é um fundamento poderoso, e Deus seja louvado pela graça de Deus. Se não fosse pela graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Se enfatizou demais a misericórdia, a compaixão, mas às vezes quando se fala muito de um tema, os homens de Deus esquecem que há um fundamento, que ele permanece desde o começo da criação, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia toda fala sobre o temor do Senhor como a nossa medicina. Ele é fundamento para a nossa vida. Quem tiver a consciência alerta do temor do Senhor em sua vida, ele vai ter seus dias prolongados nessa terra. Ele vai ter, diz aqui, vai ser medicina para seu corpo. Amém? Teme o Senhor. Eu preciso te falar sobre o temor do Senhor nessa noite. Mas isso não é do Antigo Testamento. Não está muito no Novo Testamento, talvez você pense. Nós estamos na era da graça. Então a gente não precisa ter temor do Senhor. Há umas teologias que falam sobre isso. Há algumas certas filosofias, doutrinas que dizem que hoje o mais importante é a graça. Sabe o que Jesus falou na sua palavra? Jesus disse: não temais os que matam o corpo, porque disse, a alma não pode matar. Temei mais bem aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus falou sobre o temor do Senhor. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele falou sobre o temor do Senhor. Nas epístolas se fala sobre o temor do Senhor. No Apocalipse se fala sobre o temor do Senhor. Não me venha aqui falar de que não existe o temor do Senhor na época da nova aliança, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus fogo consumidor. Ele é um Deus zeloso. Meu amado, nós precisamos restaurar esse conceito, porque se nós andamos com uma consciência alerta, jamais faremos o que muitas vezes fazemos, pensando de que Deus, total, Deus vai me perdoar, Deus me ama, Deus tem misericórdia. Tudo que fazemos na vida, Deus, vamos ter que prestar contas. Um dia você vai se encontrar com Jesus, frente a frente, face a face. Você vai falar com Ele. Vamos ter que prestar conta de todos os nossos atos, de toda a palavra que saíram de nossos lábios. Um dia vamos prestar conta a nossos Deus de todas as coisas que fizemos errado. Está aqui na Bíblia. Amém? Amados, eu sou pregador de boas novas. Quem me conhece aqui, é mais, nosso ministério se chama assim, Boas Novas, né? Não gosto de pregar, de exortar ninguém, principalmente onde vou, sou convidado. Mas precisamos compartilhar todo o conselho de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Ele é fogo consumidor. Amém? E Ele quer que nós entendamos o que significa o temor do Senhor nesse tempo. Provérbios e Salmos se encontra mais de 15 vezes essa passagem sobre o temor do Senhor. Capítulo 14 de Provérbios, versículos 27. Escuta aqui tremendo o que diz aqui. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida. Amém? Fonte de vida. Quem precisa de vida abundante hoje, diga amém. Fonte de vida. Isso que é o temor do Senhor. Amados, eu venho esta noite te falar. Muitos de nós, servos de Deus, amamos Jesus. Queremos servi-lo de todo o nosso coração. Hoje em dia, amados, tem muitos servos de Deus, obreiros, líderes, que precisam entender como o temor de Deus é tão importante. Vou pedir atenção, amados, aqui.
Por favor, escute o que Deus está querendo falar no seu coração. O temor do Senhor. O que significa o temor do Senhor? Ele é respeito. Significa reverência pela presença de Deus. Quando você tem temor do Senhor, não é medo de que Deus vai te castigar e que Ele vai ficar irado com você, não. O temor do Senhor é gerado pela comunhão, pela intimidade que você tem. Você ama tanto Jesus que você não quer ofendê-lo. Você ama Jesus de uma forma que diz: se eu fizer algo errado, nosso Pai Celeste, Ele vai ficar triste, eu vou magoá-lo. Então por isso que nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus porque o amamos. Nós tememos ao Senhor porque Ele é todo para nós. O que é o temor do Senhor? Primeiramente precisa entender que o temor do Senhor não é você ficar assustado pelo castigo de Deus. Não é isso de que se trata. O temor do Senhor, Ele é fonte de vida. E você amar aquilo que Ele ama. E odiar aquilo que Ele odeia. E você aborrecer as coisas que Ele não gosta. O temor do Senhor é quando você dá prioridade às coisas que são santas para Ele. Amém? Aquelas coisas que são santas e que Ele considera que você precisa dar atenção. Nós precisamos incorporar à nossa vida de fé esse elemento que está faltando, que é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, a única forma que você deixa de fazer as brincadeiras que você faz, que desagradam, que entristecem ao Senhor, é com o temor de Deus. A Bíblia diz, Provérbios 16, versículo 6: com misericórdia e verdade se corrige o pecado. Pela misericórdia e pela verdade se purifica da iniquidade. Mas pelo temor do Senhor, os homens se afastam do mal. Nunca você vai conseguir se afastar do mal com tuas próprias forças, com tua própria santidade. Você não consegue se livrar do vício, do pecado, se você não tem temor do Senhor na sua vida. Você entenda o que eu quero dizer essa noite. Eu não vim exortar, amados. Eu vim trazer uma palavra de edificação para a igreja. Porque nós precisamos ter respeito e reverência pelo que está acontecendo aqui no nosso meio. Deus é fogo consumidor. No Antigo Testamento, a presença de Deus era tão gloriosa, que quando alguém entrava no tabernáculo e começava a acender um fogo estranho, sacerdotes, não era qualquer pessoa que entrava no Santo dos Santos, eram pessoas autorizadas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Nadab e, como chamava o outro camarada? Abinão, eles dois entraram e eles ofereceram um fogo estranho para Deus, um fogo profano para Deus. E esse fogo ofendeu o Senhor, não foi autorizado. Por que será que Deus ficou bravo com isso? Ele ficou bravo desde que o próprio fogo consumiu eles. Morreram. Eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Eles eram sacerdotes do Senhor. Eram sacerdotes do Deus Altíssimo. Como é que eles vão morrer? Eram apenas 6. No mundo inteiro, no planeta Terra, somente 6 pessoas tinham acesso: Moisés, Arão e os filhos de Arão. Mas aquelas pessoas que ofereceram um fogo estranho por Deus foram consumidas na hora. Quando o povo de Deus murmurava, a terra se abria e os engolia vivos. E todos morriam por ter murmurado da fidelidade e da bondade de Deus. Quando Ananias e Safira, olha só como é que funciona para você entender como é que era, como era o poder de Deus, a presença de Deus, para nós termos reverência e respeito. Diz que Ananias e Safira, eles foram trazer uma oferta aos pés dos apóstolos. Eles foram ofertar. Eles foram ofertar, meus amados. E quando eles foram trazer as ofertas, eles morreram. Porque eles tinham mentido ao Espírito Santo. Escuta só o que estou falando aqui. Amados,
Eles foram levar a oferta. Eles poderiam ter ficado com esse dinheiro. E aqui diz que Pedro falou: por que você está trazendo? Por que você mentiu ao Espírito Santo? E eles foram consumidos na hora, porque eles não foram fiéis e honestos com aquilo que Deus tinha dado para eles. Isso acontecia. Então, amados, o que a Bíblia disse, isso é verdade. Aconteceu. Hoje diz, não acontece mais. Ainda bem que não acontecem mais essas coisas tremendas. Mas Deus continua trazendo disciplina para a igreja. E Deus, a quem ama, disciplina. E açoita a todo aquele que recebe por filho. Isso é amor do Senhor. Esse é o amor do Senhor por nossa vida. A disciplina de Deus não é porque Ele quer castigar você e acabar contigo. É porque Ele te ama. O Pai, a quem corrige o Senhor, Ele faz porque te ama. A disciplina é o amor do Senhor por sua vida. Amém? Você está entendendo o que o Espírito Santo está trazendo? Essa palavra hoje, essa noite. Eu sei que não fica legal, mas nós precisamos falar do fundamento, do temor do Senhor em nossa vida. Porque se nós não temos o temor do Senhor, não incorporamos isso, vai estar faltando algo importante em sua vida espiritual. A Bíblia diz que se a gente construir uma casa e essa casa não for uma casa com um fundamento forte, a casa vai cair. Nós fazemos casas muito bonitas hoje em dia. Quem é construtor aqui? Quem que trabalha com a construção? Tem alguém? Olha, aqui tem um irmão, tem outro. Tem mais alguém que trabalha com construção? Viu como essas casas bonitas hoje em dia, né? Cheia de coisas, né? Mas já ouviu aquelas notícias quando a casa desaba e quando ela é destruída? Vem uma enchente, vem um furacão, vem um vento forte e ela acaba, na hora a casa cai. Jesus falou isso 2000 anos atrás. O sábio, ele edifica a casa sobre a rocha. Hoje eu venho te dizer em nome de Jesus que se você não construir a tua casa, a tua vida espiritual no fundamento, num alicerce sólido chamado o temor do Senhor, a gente vai ter problemas. É muito provável que a casa vai cair. Amém? E você não foi destinado para que sua casa espiritual caia. Deus quer que tua casa permaneça firme diante de todas as provações. Amém? Você recebe, em nome de Jesus. Chega de cair tantas vezes. Diz que o justo cai 7 vezes, nem se volta a levantar. Eu acho que muitos de nós já passou das 7 vezes. Chega de cair. Esse é o momento de você ficar e permanecer firmes. Amém? Diga comigo em nome de Jesus: Senhor Jesus, me ajude a permanecer firme. Em nome de Jesus. Ele está vendo o teu coração. Ele vê a tua vida. Ele fica triste toda vez que você cai. E não é somente quando cai na imoralidade, no pecado. Não se trata disso. Toda vez que a gente entristece ao Espírito Santo, nós caímos. E hoje Deus quer que você edifique sobre um fundamento forte, sólido, que nunca mais você vai cair. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Me ajuda, irmão. Comece a trazer o Espírito Santo, porque nessa noite algo vai acontecer. Algo maravilhoso. Vai cair por terra um demônio, um principado que tem atrapalhado essa igreja. Deus ama essa igreja, meus amados. Eu tenho convicção. Eu estou aqui junto com vocês, caminhando juntos. E eu tenho certeza que Deus tem zelo, tem amor por essa igreja. Mas tem um negócio que precisa ser limpado aqui. A casa precisa ser limpada, essa porcaria, dessa imundícia. Não quero ser grosseiro, amados, mas tem algo que entristece o Espírito Santo de Deus e a falta de temor do Senhor. A igreja precisa voltar ao primeiro amor e voltar a edificar com o temor do Senhor na sua vida. Amém? Quando você edifica no temor do Senhor, então, meu amado, você jamais vai tomar decisões que vão desagradar ao Senhor. Você não vai fazer coisas que entristecem a Deus. Quando você tem uma consciência alerta do temor do Senhor em sua vida, jamais você vai vir fazer coisas que desagradam a Deus. Principalmente nesse lugar que é o púlpito, o altar do Senhor. Você vai ter respeito e reverência pelo altar.
Se você tem a consciência do temor do Senhor, jamais vai subir esse lugar com o coração sujo, cheio de pecado. Você acha que Deus não vê essas coisas? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero hoje que você se meta o temor do Senhor na sua vida. Porque se você tiver temor do Senhor, você vai viver longos dias. Você vai ver a prosperidade, riquezas, bens, diz a palavra, e honra para quem teme o Senhor. Nenhum bem faltará na tua vida. Amém? A Bíblia diz que se nós tememos o Senhor, isso será medicina para o nosso corpo. Vida, fonte de vida, manancial de vida. A igreja perdeu o temor ao Senhor, perdeu o respeito pelas coisas de Deus, perdeu a reverência. E hoje eu te falo desde o mais fundo do meu coração, que hoje em dia temos milhares de igrejas e com pessoas sem temor de Deus no púlpito. Pessoas boas, com boas intenções, que amam a Deus. Pastores que amam Jesus, mas não têm temor de Deus. Senão não fariam as coisas que fazem em privado, sem que ninguém olhasse eles. Amém. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, fala com tua igreja. Fala com tua igreja. Pastor, quando ouviu falar de Jim Bakker, um pastor televangelista dos Estados Unidos. Ele tinha a mais grande rede de televisão que existia há uns 20, 30 anos atrás. Ele que uma pessoa cheia de fogo de Deus, tinha tanta paixão, entusiasmo. Ele pregava, ganhava milhares de almas para Jesus. Um dia, certo dia, foi exposta a sua vida. Todo mundo ficou sabendo que ele saía com sua secretária e que tinha outras mulheres, não somente uma. A questão que foi ele preso, ele ficou na prisão por ter mentido ao povo americano. Ele foi na cadeia, porque ele arrecadava muito dinheiro através da televisão. E ele leu um livro de um homem de Deus chamado John Bevere. Te recomendo John Bevere. Ele escreveu O Temor do Senhor. É interessante que há milhares de livros aí na biblioteca, as livrarias evangélicas, mas são tão poucas pessoas que falam sobre o temor do Senhor. Eu estou surpreso. Tente você procurar um livro que fala sobre o temor do Senhor. São contados com os dedos das mãos. Por que não falamos do temor do Senhor? O que está acontecendo em nosso meio? Por que não se fala tanto do temor do Senhor? É uma pergunta que vale a pena a gente investigar e descobrir. O pastor John Bevere recebe uma ligação do Jim Bakker. O Jim Bakker liga para ele, leu um livro do John Bevere, ficou chorando, ficou tocado, parece que teve uma experiência com Deus lá na cadeia, na prisão. E ele ligou para John Bevere e pediu por favor que fosse visitá-lo. Ele foi lá, foi visitar o preso. E disse que ele agradeceu, chorou, abraçou ao escritor, aquele pastor que escreveu um livro poderosíssimo. E ele disse que tinha muitas perguntas para fazer. A pergunta que tinha o pastor que foi visitar ao pastor preso, foi assim: quando foi o dia que você deixou de amar Jesus? Como foi que você deixou a comunhão com Deus? Quando foi o dia, em que momento você perde a comunhão, o amor por Jesus? E o pastor disse assim: como assim? Não, eu nunca perdi o amor por Jesus. Sempre amei Jesus. Sempre amei Jesus. Mas o que me faltava na vida era o temor do Senhor. Olha que forte isso. Muitas pessoas amam Jesus. Eu sei que você vem aqui à igreja. Eu não sei por que motivo você vem à igreja. Seria importante algum dia falar com você. Por que você vem na igreja? Né? Qual é a motivação que te traz? Nós estamos felizes que você venha, né? Mas venha porque você ama Jesus e porque você tem temor do Senhor.
E comece a incorporar o temor do Senhor na sua vida, meu amado. Isso vai fazer uma grande diferença. No momento que você começar a respeitar, reverenciar a presença de Deus na sua vida, nunca mais você vai querer ofender o Senhor. Você vai se afastar do mal. Amém? Há muitos servos de Deus, pastores, que são adúlteros, que estão fazendo coisa errada, trazendo muita coisa triste no seu próprio rebanho, trazendo maldição para o próprio rebanho. Não tem temor de Deus. Amados, eu venho falar com vocês com a mão no meu coração. Olha para mim. Olhem para mim. Eu não sou melhor que vocês. Eu dou testemunho que o temor do Senhor pode restaurar uma vida. Deus pode restaurar minha vida. Deus restaurou meu casamento. E eu tenho autoridade para falar desse assunto aqui, porque Deus restaurou minha vida. Eu aprendi o temor do Senhor com mais de 30 anos de ministério. Hoje eu tenho 35 anos. Muitas vezes o inimigo quer destruir minha família, minha casa, meus filhos. Mas Deus restaurou minha casa. Eu tive minha família, eu servia a Deus, era um missionário cheio de paixão, de entusiasmo, eu ia por todo mundo pregar o Evangelho. Eu me sentia realizado, mas me faltava uma coisa: renunciar a certos pecados ocultos que me faziam mal. Eu não venho aqui a falar de forma autojusta, legalista para você. Deus quebrantou meu coração. E eu sou uma nova criatura. Além dos meus 6 filhos, eu inventei de ter mais filhos fora do meu casamento. Entristecia minha família. Mas isso ficou para trás. Deus me perdoou e me deu uma nova chance. Eu preciso te falar isso para não ter caretas nem máscaras, né? Não tenho nenhuma máscara. Eu não vou te falar sobre as vitórias, eu vou te falar também de minhas desgraças. E essas desgraças que como Deus restaurou minha vida. Hoje eu preciso te dizer que você não tem jeito como servir ao Senhor se você não tem temor do Senhor na tua vida. Amém? Você precisa de incorporar o temor do Senhor na tua vida. Do único jeito que você não vai ver tirar pedrada aqui quando tem um servo de Deus falando, trazendo uma palavra de Deus. Do único jeito que você não vai ter a coragem de trair seu marido, trair sua esposa. Se você tem temor do Senhor, jamais você vai ainda ficar falando coisas que não deve para seu filho, amaldiçoando seu filho quando está com raiva. Se você tem temor do Senhor, você não vai bater na sua esposa jamais. Precisa ter temor do Senhor na sua vida, meu amado. Espírito Santo de Deus está falando para alguém essa noite. Está falando para mim. Se nós não temos temor do Senhor, estamos brincando da igreja. E hoje, essa noite, eu preciso te falar desse firme fundamento. A igreja do Senhor, quando há temor do Senhor, a glória, a Shekinah de Deus vinha sobre a igreja. Quando havia santidade, quando estávamos santificados, então a glória de Deus descia sobre a casa de Deus. Amém? Diz que quando na inauguração do templo, amado, na inauguração do templo, eram 120 levitas, estavam os sacerdotes ministrando o Senhor, e eles, a primeira coisa que fizeram, se santificaram. E quando eles se santificaram, sabe o que aconteceu? Os 120, mas o sacerdote e todo o povo disse que a glória de Deus veio sobre a casa do Senhor. E a casa, o templo se encheu da glória. Era uma nuvem que encheu. Oh meu Deus, eu estou orando, clamando a Deus para que venham tempos assim sobre a igreja, onde nós sejamos santificados diante da presença de Deus e venha a glória Shekinah de Deus. Nós precisamos de ver essas coisas para você entender como é que funciona. Eu faço uma pergunta a vocês: por que as pessoas, por que nós não tememos a Deus? Por que nós estamos com boas intenções aqui na igreja e nos falta o temor do Senhor em nossa vida? Por favor, precisa se perguntar isso. Por que nós não temos temor do Senhor? Olha Davi, o exemplo de Davi.
Davi sendo perseguido por aquele desgraçado do Saul, que vinha todo o tempo para perseguir e atormentar a vida dele. E quando ele teve a oportunidade de matar a Saul, o rei, ele disse: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Olha, esses que estão aqui são os ungidos do Senhor. Então tem que ter a ver temor de Deus sobre os ungidos do Senhor. Ah, mas ele é meu amigo. Não tem amigão aqui. Se você quer a presença do Senhor, tem que romper e quebrar com a familiaridade. Porque senão nunca vamos experimentar a glória de Deus em nosso meio. Você quer a glória de Deus em seu meio, em sua igreja, em sua casa, em sua família, com seus filhos, em sua empresa, em seus negócios. Pelo amor de Deus, caminhe no temor do Senhor. Amém? No temor do Senhor. Honre seus líderes. Honre seus pastores. Quebre com essa familiaridade tão feia que faz você faltar o respeito aos líderes do Senhor, aos pastores, aos servos de Deus. Honre seus líderes. Essa noite preciso de falar do temor do Senhor. O temor do Senhor é um tesouro. A Bíblia diz que quando Jesus, o profeta Isaías, antes de Jesus nascer, pastor, 1000 anos antes, acho que foi Isaías, 1000 anos antes de Jesus, foi? O profeta Isaías falou que o Espírito do Senhor repousaria sobre Jesus Cristo. Escuta só, disse que haveria espírito de sabedoria. Provérbios 11, eu estou com outros óculos aqui, não consigo ler, mas Provérbios 11, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz que virá sobre ele espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação. E um dos 7 espíritos, que alguém falou que os 7 espíritos de Deus, um desses 7 espíritos é o espírito de temor do Senhor. E disse que Jesus Cristo se deleitará no temor do Senhor. Sabe em que se deleita Jesus Cristo? No temor do Senhor. Ele se deleita com o temor do seu Pai, para agradar ao Pai. E por isso ele consegue fazer justiça. Amém, amados? Essa noite eu venho falar sobre o temor do Senhor. Ele é um fundamento que a igreja perdeu. Fui perdendo com os anos. E a pergunta que faço novamente: por que nós temos tanta dificuldade para ter temor do Senhor em nossas vidas? Por que temos tanto conflito com ter temor do Senhor em nossas vidas? Será que a tua imagem de Deus, ela é diferente do que realmente é? Sabe que somos nós? Somos partículas nesse universo. Assim somos pequenininhos, átomos diante da grandeza do Senhor, diante da grandeza do Todo-Poderoso Deus. Tente você imaginar a glória de Deus. Tente você imaginar a majestade, a soberania de Deus. Que pequenos que somos diante dessa grandeza. Como a imagem que você tem do seu Deus? Se você conhecesse Deus, jamais você faria algo que ofendesse ao seu Deus. Muitas vezes cantamos aqui: quão grande é Deus. Como esse hino canta: cantarei quão grande é Deus. Cante, cante. Quão grande é Deus. Cante, pastor, cante. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é Deus. Todos de pé. Quão grande é. Aleluia. Aleluia. Deus é tão grande. Aquele hino, né, que cantamos: grandioso és tu. Deus é grandioso. Nós somos muito pequenos. Nós somos pequenos demais. Se você puder enxergar a grandeza,
a majestade, a glória de Deus. Nunca vai ter temor de Deus na sua vida até você não ter uma revelação da grandiosidade do seu Deus. Quando você sabe que Deus é grande, todo-poderoso, aí não fica tão aflito, não fica tão agoniado, tão preocupado, cheio de temores e medos. Seu Deus é grande. E nada, diz que o universo está na palma das mãos do Senhor. Diz que nem o céu dos céus podem conter ao nosso Senhor. Que casa vamos edificar para Deus se Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Você precisa entender que seu Deus é grande, todo-poderoso. Não há problema que seja grande demais para Ele. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê em seu Deus. Amém? Eu venho te lembrar que o Deus que você serve, Ele é grandioso. Então, esse é um primeiro problema que temos. Por que nós não tememos ao Senhor como devemos? É porque talvez a imagem que temos é pequena. Assim como quando os judeus foram fazer um bezerro de ouro, quando Moisés foi para o monte a receber as tábuas da lei, apenas ele foi embora, já começaram a construir. Vamos substituir Deus, vamos construir um ídolo, um Deus. E eles fizeram um bezerro de ouro. Era o único conceito que tinham de Deus. Amém, queridos? Por que nós não tememos a Deus? Será que você ainda esqueceu que você não pode se esconder de Deus? Será que ainda não sabe que não há nada que você possa se esconder de Deus? Ele vê todas as coisas. Ele vê toda vez que você faz o clique naquele site que não deve colocar o dedo, o mouse. Ele vê essas coisas. Ele vê as coisas erradas que você faz no seu íntimo. Não há como você esconder. Em nome de Jesus, preciso ser franco com vocês hoje, porque é uma unção profética hoje para a igreja. E hoje vamos quebrar um principado, um demônio vai cair por terra, que é a falta de reverência por Deus. E essa casa precisa crescer e se levantar e se erguer como um faro luminoso para toda essa região. E nós não vamos fazer isso se não há temor de Deus nessa igreja. Amado, receba isso, não por minha boca, senão de parte do Espírito Santo de Deus. Tenha medo de Deus, e você vai viver longos dias. Tenha medo e temor do Senhor na sua vida, e você terá medicina para teu corpo, e você terá os benefícios do Senhor na sua vida. Parece que nós vivemos numa época onde tudo é lícito, tudo é permitido. As portas estão abertas para você fazer o que quiser. Há uma doutrina, olha, eu sou igual que esse homem aqui, viu? Canela de fogo, viu? Gosto do mover de Deus, né? Mas eu tenho equilíbrio, amados. Eu creio nesse livro. E tudo o que diz. E você também precisa fazer isso. Sabe quando você não tem temor de Deus? Só pega algumas partes, aquelas que são boas para você, e descarta as outras partes. Que diz a Bíblia. A gente precisa acreditar em todo o conselho de Deus. Então eu creio no mover de Deus. Eu busco a Deus por milagres, por encontros, por experiência. Eu quero ver o mover de Deus em nosso meio. Eu oro por pessoas para que sejam curadas do câncer, para que haja vidas transformadas, para que as pessoas saiam das drogas, para que nossos filhos possam voltar à casa do Senhor. Oro por matrimônios restaurados. Oro em contra desse demônio chamado divórcio. Amém? Então eu sei que o único jeito para que esse negócio aconteça é poder acreditar no que Deus diz aqui nesse livro. Com o temor do Senhor, os homens se afastam do mal. Amém? Essa noite eu preciso orar por toda a igreja. E eu quero te pedir para que você reflita um momento. Que você reflita, será que eu me perdi nesse tempo? Fazendo coisas que eu não devia. Eu preciso entender que aonde você fugirá do Espírito de Deus? Aonde fugirá da presença de Deus? Se você fosse para lá, para o mais alto, Deus está aí. Se você for para o mais fundo do mar, Deus está aí. Amém, amados?
Você não pode fugir de Deus, porque Ele vê, está em todo lugar e Ele vê o que você faz. Nessa noite, nós precisamos restaurar o fundamento do temor do Senhor em nossas vidas. Quem deseja caminhar cada dia mais com Deus e andar no temor do Senhor, nós vamos orar. E eu quero orar principalmente pela família. Deus me dá uma carga essa noite para orar pelos casais, pelos matrimônios, para que Deus possa proteger o grupo familiar. Se a cabeça não está bem, então isso vai trazer maldição para nossos filhos. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos lutar pela nossa unidade. Se você não luta pelo teu casamento, quem vai lutar? Se você não luta pela tua família, quem é que vai lutar? Se você não luta pela conversão de teus filhos, de tua casa, outro vai fazer. Você precisa lutar pela sua família em oração. Essa noite eu quero chamar a igreja para orarmos e pedirmos perdão a Deus por não ter temor do Senhor, por nos faltar esse fundamento. Que Deus nos ajude. Venha aqui na igreja, minha amada, buscar a Deus e peça a Deus que te dê temor pela adoração que acontece nesse lugar, reverência pela presença de Deus e porque Deus está em nosso meio. Há um episódio muito injusto que achei quando li a primeira vez na minha Bíblia. Quando era novo, era muito leigo, não sabia quais eram os princípios. Depois entendi com os anos. Na época do rei Davi, ele quis trazer o tabernáculo para sua cidade, para sua terra. E nesse intuito, nesse desejo de trazer o tabernáculo, ela era tirada por pessoas. E num momento, a arca da aliança, que ia levando para o tabernáculo, ela se moveu e estava por cair. E uma pessoa foi segurar para não cair. Só foi para ajudar. Mas ele morreu fulminado na hora. Essas coisas aconteciam. As coisas sagradas, santas para Deus. E eu fiquei até pensando, Deus, por que o Senhor matou esse homem? Ele só queria ajudar. Ele só queria ajudar. Não era necessário matar aquele homem, né? Só que ele não tinha autorização de mexer com a arca da aliança. Então, quero que você entenda, amados. Eu não vim agora trazer medo dos homens. Nós não devemos ter medo de nada. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. Mas o único medo permitido na Bíblia é o temor do Senhor. Amém? O temor do Senhor. Isso vai trazer vida para você. Isso vai trazer bênção para a sua casa. Isso vai trazer seus filhos de volta para casa. Isso vai trazer a sua esposa, seu esposo que não está com Deus hoje, de volta para casa. Tema a Deus, tema a Deus, tema a Deus. Tema a Deus e afaste-se do mal, porque isso será medicina, isso será vida, fonte de vida. Seus dias se prolongarão nessa terra. Os que temem ao Senhor não terão falta de nenhum bem. Fica de pé, amado. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala com a igreja essa noite. Fala conosco, Senhor. Vamos orar pelos casais, vamos orar pela família, vamos orar pelos filhos. Quero que você comece a limpar teu coração. Se essa palavra tocou teu coração essa noite, por favor, comece pedindo perdão a Deus. Se arrependa por não ter tido temor do Senhor, o devido temor do Senhor. Ele é saudável, Ele é vida, meu amado. Comece a pedir a Deus: Senhor, me perdoa, eu me arrependo essa noite. Senhor, que o espírito de arrependimento venha sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a operar, começa a falar, traga convicção de pecado essa noite. Oh, Espírito Santo, que caia por terra todo demônio de rebelião, de desobediência, Senhor, de irreverência com as coisas de Deus. Oh, eu te ato, Satanás, em nome de Jesus. Espírito que vem trazido opressão sobre essa casa, hoje a casa vai ser limpa de todo espírito contrário a Jesus Cristo, de todo argumento contrário
contrário a Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, começa a falar com cada um de nós. Com cada um de nós. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.